Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico, o último de 2023, como todos os anos, tenho o prazer de receber aqui o professor Carlos Setti. Além de ser professor dos nossos cursos de pós-graduação, ele também atua como consultor de estratégia empresarial em várias empresas de Bauru e região. E ele sempre fecha o ano de 2023 falando especificamente sobre perspectivas econômicas e financeiras para o ano seguinte e análise daquilo que foi 2023. Então, Setti, obrigado mais uma vez. Eu acho que já é quase o 10º ano que a gente está repetindo esse programa. Eu tenho a felicidade de trazê-lo aqui para você analisar o ano em curso, fechando 2023, e fazer, elaborar as suas projeções de cenário para o 2024, que já está batendo aí nas nossas portas. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Carubino, o convite. Faz uma década mesmo que a gente faz esse debate no final do ano. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Professor Carlos Setti efetivamente dá uma aula de economia e de análise de cenário. Então fique conosco, voltamos já já. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, o último de 2023, iniciando 2024, com a presença mais uma vez do professor e consultor de estratégia empresarial, Carlos Setti. Setti, como todos os anos, 10º ano já aqui, falando para os nossos telespectadores, encerrando um ano que foi difícil, sabemos disso, você vai estar tendo a possibilidade de comentar individualmente todas essas dificuldades, os desafios que os empresariados, especialmente, têm enfrentou esse ano de 2023 e o que está para vir aí em 2024. Então, eu queria, Setti, que você dividisse em 2 momentos o nosso diálogo aqui, o nosso debate, falando primeiramente o que foi 2023, né, em relação a todos os aspectos de indicadores econômicos, daquilo que você projetou lá em finalizando 22, né, você projetou um cenário de cuidado, né, de bom senso, principalmente para o empresariado. O governo Lula, obviamente, assumiu, já tem aí 11 meses, 10 meses, 11 meses de atuação efetiva, e o que ele trouxe de bom, de positivo. Então, comece, Setti, analisando a atuação governamental. Depois eu gostaria que você entrasse nos indicadores econômicos de 2023. Ok, Carubino, sob o ponto de vista econômico, o governo atual ele é um governo de Estado, né, centralizador de Estado, que em economia a gente diz que é uma proposta de socialismo de Estado, e ele mudou muitas coisas. Por exemplo, até final de 2022, o governo anterior mantinha 23 ministérios. O governo atual foi para 37 ministérios. Então, isso significa, na verdade, um aumento de despesa pública, né, o que mostra claramente pelo déficit público, né, que está bastante negativo esse ano, um aumento de gasto, um ajuste de cargos e de composições que o elegeram, né, de partidos. Isso iria acontecer do ponto de vista político. A questão são as consequências para a economia. Setti, ainda sobre a ótica de governo,
Você comentou em relação ao governo ter aumentado os ministérios, obviamente aumentou a despesa, isso aí implica diretamente. Eu queria que você entrasse agora nos aspectos econômicos da atuação do Ministério da Economia, sob o comando do Haddad, né? O mercado aceitou bem ele como ministro da Economia, então não houve aquele rompimento, aquele risco de preocupação que o mercado tinha, né, com o retorno do governo petista em 2023, porque ele conseguiu negociar bem com o mercado, se conversou bem com o mercado em todos os aspectos, fez alianças, né, de partidos políticos. O Centrão veio para o governo, como ele debanda para todo lado, né? Todo governo ele debanda, e aí ele fica sendo o dono do governo e aprova tudo aquilo que o governo colocar mediante troca de favores. Sabemos disso. Mas sobre o aspecto econômico, né? Como é que foi a atuação do governo, as reformas que ele encaminhou para o Congresso, aquilo que ele conseguiu aprovar, aquilo que ele não conseguiu aprovar, né? Os aspectos positivos e negativos sobre a ótica econômica em 2023, Sete? Olha, o Haddad, né, a formação dele é de advocacia, mas ele é um cara de um nível cultural muito bom. Nós sabemos que o Haddad transitou, né, nas universidades, ele é doutor, então não é qualquer pessoa assim, sob o ponto de vista de relacionamento. É uma pessoa que tem um pouco de pedigree para poder transar essa área econômica aí. Então, talvez até por conta do perfil do Haddad, que não é um cara tido como radical, que o mercado dialoga com ele, que ele consegue dialogar um pouquinho com o Congresso, e talvez um dos méritos da condução da política econômica, sob o ponto de vista de conquista política, nem tanto econômica, foi a aprovação do arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal e o fura-teto que a gente viu no final do ano passado, ainda com o Congresso antigo, que colocou mais 190 bilhões na possibilidade do governo gastar. Então, esse talvez tenha sido o grande mérito de um diálogo. A reforma tributária já vinha há algum tempo no Congresso, estava engavetada, foi desengavetado. Ela vai ser colocada em prática em 2026, tem muitas coisas para ajustar. Haverá uma centralização de recolhimento de imposto no federal, o que isso é uma preocupação, qualquer que fosse o governo, porque aí o governo distribui as suas verbas de acordo com a sua ideologia política. Então eu penso que nesse sentido o Haddad transita muito mais, talvez, pelo relacionamento já conquistado do que pela formação econômica dele. Ô Sete, um outro fator interessante, eu queria que você opinasse como economista, a MP do déficit zero, né? Sim. Então, assim, a gente vê muito comentário, né, dizendo isso aí jamais vai acontecer, isso aí é utopia do governo, ele está vendendo algo que ele não vai conseguir cumprir, né? E eu queria que você, sobre a ótica econômica real, efetiva, de quem efetivamente está lá na ponta, atuando estrategicamente em grandes empresas da região e elaborando o planejamento estratégico dessas empresas. É possível isso, Sete? Falar que o governo vai zerar o déficit público ano que vem, 2024? Olha, Qual a sua visão sobre o aspecto econômico? A minha visão e talvez a visão das empresas, né? Isso. Como dizer assim, a visão do mercado. Porque ninguém é tonto mais, Ninguém né, é tonto mais. O governo não ilude mais ninguém. A informação está aí na mão de todos. Sim. Grandes consultores como você atuando nas empresas. Quer dizer, qual é a realidade que os empresários estão enxergando dessa maneira? A realidade que os empresários e o mercado financeiro enxerga é que não vai conseguir ser déficit zero. Veja, vou dar um exemplo para você, Carolina. Esse ano, a dívida, o déficit público esse ano, entenda que o déficit público é a diferença entre a receita operacional menos as despesas operacionais do governo, sem considerar o pagamento dos juros. Então, isso que se propõe o ano que vem ter déficit zero. Veja, o que o mercado pensa? Se esse ano, né, até novembro, nós já tínhamos um déficit de 187 bilhões de reais, o ano muda em 31 de dezembro, mas a economia não muda. 1º de janeiro, 2 de janeiro é uma continuação. Por isso que o mercado não acredita que o governo vai ter déficit zero.
Evidentemente, é uma jogada política, tem que ser assim. Né? O presidente, há pouco tempo, falou que não, déficit zero não vai ter, a gente vai aumentar zero. O próprio presidente, na verdade, deu uma balançada no país e no próprio trabalho do Haddad. Aí o Haddad teve que vir, corrigir, explicar para o mercado, mas o mercado não acredita. O mercado rege a economia, ele não acredita que terá déficit zero o ano que vem por conta do que eu estou explicando. Sete, quando vai se construir cenários econômicos, e você é estrategista, sabe com habilidade diferenciada construir cenários, a gente tem que analisar algumas variáveis de âmbito interno e de âmbito externo. Uma variável que preocupa e preocupou durante todo esse ano de 2023 foram as duas guerras que estão em andamento ainda, né? Envolvendo Israel e a Palestina, mais recentemente, desde outubro, né? Está acontecendo, e a Ucrânia e a Rússia, que está carregando aí quase 2 anos de guerra, né? Sobre a órbita financeira e econômica e implicações para a economia do Brasil. Essas duas guerras impactou, não impactou, em que ela impactou? Elas impactaram. Caro Bino, a guerra que mais impactou no Brasil foi Rússia e Ucrânia. Porque a Rússia é grande fornecedor de fertilizante, de insumos para a agricultura, para o agronegócio. Impactou, sem dúvida impactou. Ucrânia também, e Rússia também, em termos de petróleo. Nem vou falar da Europa, né? Porque a Europa depende do gás da Rússia e passaram um aperto muito grande no inverno europeu, porque dependia muito do gás da Rússia para ter energia, né? Não é o caso do Brasil. Mas para o Brasil afetou essa questão dos insumos do agronegócio. Israel e Palestina afeta mais nas exportações brasileiras, que havia muita exportação, principalmente para o mundo árabe, né? O mundo árabe compra muita carne do Brasil, ele compra muita soja do Brasil. Afetou a questão das exportações. Eu acho que nesse sentido houve sim algum impacto aqui no Brasil. Tá? Sete, uma outra coisa. Eu queria que você comentasse superávit da balança comercial. Você falou, Carolina, lembra isso na hora que você estiver batendo um papo, que eu tenho algo a comentar para o telespectador. Sim. Superávit da balança comercial. Qual é o superávit hoje? Como é que ela é construída? Como é que esse superávit é construído? Sim. E qual a implicação positiva dele para a economia? O superávit da balança comercial esse ano vai ser um dos pontos fortes para a gente alcançar o crescimento do PIB, que deverá ser 2,8, 2,9, 3 de crescimento do PIB. Um dos grandes responsáveis será o superávit da balança. A balança comercial, todos sabem, né, é a diferença entre as exportações e as importações. E as exportações brasileiras foram muito bem, sobretudo no mundo do agronegócio, né, que entende que o agronegócio é cultura, tipo soja, milho, trigo, e é também o lado da pecuária, carne bovina, carne suína, carne de frango. E o Brasil é muito bom nisso. Então, esse superávit da balança comercial vai ajudar muito o crescimento do PIB, assim como quando a gente olha pelo lado da oferta, na verdade, o agronegócio é um dos maiores responsáveis do crescimento. Isso fecha com a ideia de que as exportações aumentam o crescimento do país. Sete, você comentou sobre o segmento agro. Né? Todos nós sabemos que o agro sustenta o PIB hoje de 30% a 35% do nosso PIB. Isso. Qual é o volume do nosso PIB hoje? Às vezes o telespectador não imagina. PIB daqui, PIB dali. Dimensiona isso para o telespectador em termos reais, em real, ou em milhões de dólares, como queira, para entender quanto o agro representa nesse montante. Sete. Legal. O PIB brasileiro deve alcançar este ano, preste bem atenção, 10 trilhões e 200 bilhões de reais. 10 trilhões e 200 bilhões de reais. O agro é 30%, vamos colocar 30%. Então, 30% vai chegar próximo de 3 trilhões de reais o agro esse ano. Né? É uma locomotiva, né? Em junho eu tinha feito já um trabalho para o próprio Banco do Brasil, que me convidou para dar uma palestra sobre agro, né? No stand da feira nossa aqui, no Recinto Melo Moraes, já estava em 2 trilhões e 600. Mesmo com o decréscimo do agro no trimestre, julho, agosto, setembro, né? Que a economia praticamente não cresceu, o agro também, praticamente. O agro também só serviço cresceu um pouco? Só. O agro também não cresceu.
Mesmo assim, o agro deve bater 3 trilhões de reais. Em 10, é 30%. Sérgio, dentro do agro, eu sei que você estudou bastante agro, até para essa palestra do muito Banco legal. do Brasil. Aquela palestra foi maravilhosa lá no Melo Moraes, Que legal. na feira, na Expo, Sim. Bauru. Quais os componentes do agro que se destacam em nível Brasil? Comente com o telespectador. Olha, os componentes do agro que se destacam, né, são geralmente a exportação e o plantio de soja, que há uma previsão de crescimento para 2024 em torno de 5%. 5%? O Brasil é líder mundial de soja? Brasil é líder mundial de soja. E o maior importador de soja do Brasil é a China. A China. A China, né? Então, é um relacionamento comercial muito bom com a China. Isso. Então, a soja deve crescer também a produção e exportação de frango de suíno, em menor escala bovino, né? Tem umas razões aí, o pessoal andou matando as matrizes, né? Matriz é a vaca que gera o bezerro. Então, esse ano, 2024, devem segurar um pouquinho, porque senão vai afetar 2025, 2026, etc. Mas vão crescer bastante. Essas culturas crescerão muito. Talvez o milho e o algodão não cresçam tanto, porque não pegaram muito preço esse ano. E que se não pega muito preço, o agricultor não planta, ou ele planta menos. Mas a soja vai continuar crescendo e a pecuária também. Sete, eu queria agora sair um pouquinho dos aspectos econômicos, mas falando de 2023 ainda. Estamos no primeiro bloco ainda, para quem está nos assistindo. Sobre aspectos financeiros, né? O que o Brasil ofereceu, o que o Ministério da Economia, o governo ofereceu de bom para a pessoa física, para a pessoa jurídica. A gente viu que não expandiu muito o dinheiro na mão do povo. Né? Existe uma fórmula matemática de segurar a inflação com aumento de juros, com a Selic. Né? Começamos o ano lá com 14% de Selic, estamos encerrando provavelmente com 11,75%. Então, sobre o aspecto financeiro, o que o governo contribuiu ou deixou de contribuir com a economia, principalmente com a questão da queda de braço com o Banco Central para redução de juros. O governo querendo reduzir juros a qualquer custo, né? Porque é um governo populista, sabemos disso, né? E não é bem assim, porque o outro lado da moeda, a fórmula da restrição econômica, para poder reduzir a inflação do outro lado. Então, é uma equação. E não tem mágica nessa jogada, sabemos disso. Explica para o telespectador como é que funciona isso na prática. Por que o governo força baixar o juro e o Banco Central, calma, vamos ver os aspectos econômicos, não é bem assim? Explica para o telespectador. É que a ciência econômica, né, ela não é ideológica. Então, a ciência econômica é uma ciência. Então, o mundo inteiro, e lembram que o mundo está globalizado, o mundo é globalizado. Talvez nos anos 60, essa forma de baixar o juro aí, sem se preocupar com a inflação, pudesse dar certo. Estou falando da década de 60. Mas agora não, o mundo é globalizado e existe uma regra da economia. Uma delas é que, para eu segurar o aumento da inflação, é subir a taxa de juros. Daria para dar uma aula de economia sobre isso, mas não é o propósito do programa. Agora, qual foi, do seu ponto de vista financeiro, Caro Bino? Houve um grande ganho para o investidor no mercado financeiro. Né? Investidor. Porque quando a taxa de juros está alta, ajuda muito quem é investidor. Vamos dizer assim, pessoal que aplicou em renda fixa. A renda fixa pagou a Selic. E a Selic vai terminar em 11,7, mas ela já foi 14, como você disse. Então, você imagina assim, o cara ganhar próximo de 14, numa inflação de 6, ele ganhou 8. Um ganho real, real de 8. Quem não quer esse ganho no bolso? Isso, para o investidor financeiro, foi uma boa. Agora, com a tendência de queda, porque na medida que a inflação esteve sob controle, a inflação hoje está muito mais sob controle do que no começo do ano. Ela deve terminar próximo de 4,9%. No acumulado, né? No acumulado, nos últimos 12 meses. No acumulado. Então, como a inflação está sob controle, a tendência da taxa de juros é baixar. E o que a gente percebe no mercado financeiro? Já um deslocamento para a Bolsa de Valores. Veja que a Bolsa de Valores, essa semana, atingiu 128 mil pontos. Exato. A gente pensa que a Bolsa movimenta
pouco, mas são bilhões de reais, de bilhões. E toda vez que a gente diz que a Bolsa está subindo ou que aumentou o investimento, a gente diz que o mercado está acreditando na produção. Porque nas empresas. Bolsa é produção. Todo mundo que investe na Bolsa está investindo acreditando que o setor produtivo vai melhorar. É claro que o investidor ganha. Porque se ele comprou as ações de uma determinada empresa X e cresceu X mais 30%, ele, investidor, que colocou o recurso lá, ganha. Mas a empresa onde ele colocou também é beneficiada. Então, no mercado financeiro, Caro Bino, que foi a sua pergunta, eu acho que foi um benefício para quem investiu. Isso prova também o equilíbrio do dólar, porque o dólar não está equilibrado em torno de 5 por acaso. Isso não depende do governo, não depende do Banco Central, ele depende do movimento de oferta e procura. Então, quando a exportação foi maravilhosa, como foi, veja, nós devemos chegar a 70 bilhões de reais de superávit. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Esses 70 bilhões, além de ter ajudado o crescimento do PIB, ele ajudou a entrada de recursos estrangeiros. O investidor estrangeiro vem no Brasil porque a taxa de juros está atrativa. 8% de juro real, né? Então, uma inflação de 4,6%, uma Selic de 12,75%, 11,75%. Então, esses dois fatores foi o que segurou o crescimento do câmbio. Então, quer dizer, a entrada do investidor estrangeiro aplicando no mercado de renda fixa e agora na Bolsa, e a exportação. Isso equilibrou o câmbio, porque o câmbio respeita também, como toda a economia respeita, a lei de oferta e procura. 7. Terminamos a análise de 2023, você entrou nos meandros aí de vários aspectos e terminou na parte financeira. Vamos pensar o ano que está chegando aí, 2024, né? Quais são as perspectivas econômicas do professor Carlos Sete, economista, né? E estrategista de empresas, Carlos Sete para 24. Será um prazer. Vamos já. Tá bom? O que você pretende, o que você enxerga para 2024? Coisas boas, coisas não tão boas sobre o aspecto econômico e financeiro. Uma coisa boa. O que está para vir aí? É uma coisa boa que a inflação deve continuar em queda. Se a inflação vai alcançar 4,6 esse ano, no acumulado, o ano que vem está sendo prevista 3,9. Então ela está, como os economistas chamam, mais voltada para o centro da meta, que deve ser 3,5. 3,5. Então, veja bem, se a inflação estando estável, ajuda você a ter produtividade nas empresas. Você ganha com produtividade porque a inflação não come o seu resultado. Então, é um fato positivo. Porém, então, outro fato positivo, o câmbio vai estar em torno de 5. Então, quem importa produtos, quem importa matéria-prima, vai ter uma facilidade maior para fazer o seu custo. Sim. Porque o custo é feito levando em consideração a importação que é em dólar. Sim. Só que eu tenho que vender no mercado brasileiro que é em real. Então, eu não posso errar nesse custo, senão eu quebro. Então, vai ajudar muito, porque o câmbio vai estar estável, ajuda eu a saber formar preço daqueles produtos que são importados, e tem muita matéria-prima importada. Uhum. Esse é um ponto. Dívida também. Quem pegou, por exemplo, o Finimp, que é uma linha de crédito, financiamento de importação, para comprar máquinas ou matérias-primas, né, que normalmente você trava o câmbio, né, você faz um hedge do câmbio, vai estar muito mais tranquilo, porque o câmbio vai estar em torno de 5. Eu não fico preocupado que a minha dívida, que eu fiz um financiamento de Finimp, apesar do hedge, ela vai subir. Né? Essa é uma outra variável positiva. Né? Porém, duas outras variáveis preocupam. O crescimento do país em 2024 tende a ser, por enquanto, metade do crescimento desse ano. Ou seja, de 3, projeção de 1,5. Então, metade. É muita coisa. Hein? É muita coisa. É muita queda. Muita queda. Então, o que você acredita a isso, essa queda aqui? Essa projeção de queda? Principalmente a indústria, que a indústria esse ano vai crescer próximo de 0. Próximo de 0. E nós sabemos que a indústria precisa crescer... Por que 7, na sua opinião? Porque não houve movimento. O que a indústria cresceu... Vegetou só. Vegetou. Veja o consumo interno nosso. O que cresceu no consumo interno foi serviço, que isso ajudou o PIB do ano passado. Não sei se vai ajudar tanto o PIB de 1,5, creio que não. O que é serviço? É turismo, bares e restaurantes, cresceu muito, né? A tecnologia, que também é considerada serviço, Exato. cresceu. Veja, essa questão de celular, essa questão de computador, de tablet, isso cresceu muito, né?
de software. Então, isso foi a área de serviço, que ajudou o PIB a crescer junto com o agronegócio. Mas a indústria cresceu próximo de zero. E se a indústria cresce pouco, quem paga o melhor salário do país são as indústrias. Ela paga os melhores salários, quer seja pela negociação com o sindicato, quer seja porque o trabalho numa indústria é um trabalho mais especializado, mais qualificado, ela paga melhor salário. E se a indústria cresce e paga melhor salário, o comércio cresce junto. O comércio depende muito do crescimento da indústria. Vira uma espiral, né, Sete? É uma espiral. Uma espiral positiva, né? Com o crescimento negativo, lamentavelmente, a estimativa de 1,5%, o país não deve crescer, a indústria não deve crescer tanto. Novamente, vamos ficar por conta do crescimento do agronegócio e talvez o serviço não cresça tanto como foi esse ano, né? E, por outro lado, também, então, um fator, se o dólar é positivo, se o controle da inflação será positivo para o ano 2024, além do PIB crescer menos, o desemprego vai aumentar. O desemprego deve fechar em 8% esse ano. 8% da população economicamente ativa. O ano que vem, ele deve subir para 8,9%. Portanto, próximo de 9%. Por quê? Porque o crescimento vai ser baixo. E se eu não tenho emprego crescente, eu não tenho renda. Então, é uma matemática na economia e que a gente vai ter que acompanhar mês a mês, trimestre a trimestre e montar estratégias para poder superar isso. Sete, para a gente fechar o nosso bloco aqui, voltando para a economia, você já falou alguns indicadores aí. Sim. Né? Permite eu comentar eles sobre a projeção de alguns economistas, Pode. Né, que atuam na área financeira, inclusive, e depois eu quero ouvir você sobre esses números que eu vou salientar aqui para você, que são projeções. Muito claro, nosso programa aqui é perspectivas, projeções, falando com um economista que atua no planejamento estratégico de várias empresas da região de Bauru, ou seja, conhece a economia regional. Sim. Né, atuou até pouco tempo, por muitos anos aí, na indústria, conhece muito o que está falando. Sete, o PIB você comentou, né, projeção de 2023 é fechar nos 3%, Sim. Né, mas a projeção de 24 é uma queda para 1,5%. Projeção, Sim. Você já explicou esse indicador. O desemprego você explicou, deve fechar em 8%, né? Mas vai aumentar a projeção para 8,5%, 8,6% 2024. O câmbio, a projeção, fecharmos dezembro com 4,90, 4,95, né? E 24 manter estável. Lógico, dependendo de algumas variáveis no meio do caminho aí, né? A Selic, o governo está forçando para derrubar, né? Porque, e vai derrubar. Vai derrubar, né? A projeção é fechar em 11,75 agora na reunião de dezembro. Sim. E 2024 a projeção é 9,25, uma Selic de 9,25. O IPCA você comentou muito bem, a projeção é fechar 4,6 no acumulado nos últimos 12 meses, agora em dezembro. E a projeção para 2024 a inflação dá uma achatadinha mais, 3,9. Diante de todos esses números, faz uma salada mista aí, e comenta com o telespectador o que ele tem que ter de cuidado diante desses cenários aqui para 2024 em relação à pessoa física. Eu sei que você sempre fala os cuidados, isso é muito importante. Parece o óbvio, mas não é o óbvio, porque tem muito pequeno empresário, pequeno empreendedor que não domina esses aspectos econômicos. Então, dá essa mensagem finalizando, Sérgio. Para a pessoa física, para o empreendedor e para o empresário também, pessoa jurídica. Tá bom. Olha, pessoal, para a pessoa física, né, é o de praxe, mas não custa repetir, porque é uma receita que dá certo. E quem não cumpre é um cara que não dá certo. Então, por exemplo, evitar você entrar em créditos muito onerosos, de juros muito altos. Por exemplo, cheque especial. Cheque especial está em torno de 8% ao mês. É muito dinheiro. Cartões de crédito, você pagar parte e financiar o restante do que você deveria pagar com o próprio cartão, 12% ao mês. Isso enterra uma pessoa. Sempre lembrando que um dado do IBGE
até o mês de novembro. 72% das famílias brasileiras estão endividadas. 72%. Então, não seja mais um que entra nessa. Então, evitar esse financiamento, adie compras, né? Não gaste aquilo que você não possa pagar. Uso racional do cartão de crédito, né, Uso racional do Fala cartão. para o telespectador em relação isso a isso. mesmo. Final do ano, vamos passar o cartão, Muito cuidado, porque todos nós gastamos mais no final do ano, seja para comprar presentes, que é muito justo, é muito digno isso, mas não se esqueçam que janeiro, fevereiro e março, você vai ter o IPVA, vai ter o IPTU, você vai ter material escolar, tudo isso vai pesar para vocês, mais o saldo que você vai deixar das compras de dezembro. Então, mais a fatura do cartão, né, Sérgio? Mais a fatura do cartão, que é exatamente as compras que você vai comprar agora em dezembro parcelado. Então, muito cuidado, porque quando a gente desorganiza logo no primeiro trimestre, você vai o ano inteiro desorganizado. Não tem como. E é muito caro tudo isso. Isso é muito caro mesmo, né? Então, acho que a felicidade nossa vale mais que qualquer juro de cartão ou juro de cheque especial. Eu penso dessa forma. É uma receita antiga, mas é a receita que dá certo. Então, acho que isso é a minha recomendação. Para as empresas, novamente, eu vou repetir o que eu falei em dezembro do ano passado e vocês podem conferir. Eu disse para o empresário, olha, sente em cima do fluxo de caixa. Entre o ano, assim, com um fluxo de caixa confortável, um fluxo de caixa positivo, que você terá um ano 2023 difícil. Eu repito a recomendação. Trabalhe seu fluxo de caixa, aproveite esse final de ano para aumentar suas vendas, e entre em 2024 com o seu fluxo de caixa sob domínio seu, e não sob domínio do banco. Isso eu acho importante. Cuidado com o seguinte, se a gente diz que o PIB vai crescer 1,5%, as suas vendas também vão crescer menos. Evidentemente que quando o governo fala, olha, o PIB vai crescer 1,5%, é sinal que alguém vai crescer 3% e alguém vai crescer 0%. E existem setores que estão incentivados. Então procure descobrir um nicho de mercado. Eu tenho um cliente que descobriu um excelente nicho de mercado, né? E ele vai sobreviver muito bem em 2024, né? Ele trabalha com energia e descobriu, com muita satisfação, energia eólica. Ele está investindo fortemente nisso, que é um nicho de mercado. Então, seja criativo, né? Acho que são coisas importantes. Troque a embalagem do seu produto, lance produtos novos. Quer dizer, faça alguma coisa que você fidelize o seu cliente. Fidelizar o cliente vai ser importante para você garantir a receita, porque o ano que vem deve diminuir sua receita. Um lado positivo, se os juros da Selic vai baixar, os juros que você toma no empréstimo hoje de capital de giro também irá baixar. Então, um lado positivo, quer dizer, administre bem seu capital de giro, negocie, né? Tem linhas de crédito, o Pronamp é uma linha de crédito boa, o FGI é uma linha de crédito boa para você tomar, você vai ter carência para começar a pagar, taxa de juros bastante próximas, você não precisa deixar o seu boleto de garantia, basta o aval. Então, são todas recomendações para a pessoa que é empresa. Quer dizer, se preocupe que você poderá ter uma diminuição da sua receita. Então, controle, entre com fluxo de caixa positivo e você vai ter só um lado bom aí. A taxa de juros deve baixar e você pode negociar seu capital de giro melhor. São recomendações que eu faço para você ter uma estratégia boa em 2024, sobreviver e crescer. Sete, eu estava ouvindo você falar aqui e a gente tem uma aula com você a todo momento, a sua experiência. Eu tenho certeza, com esse programa, fechando 2023, o telespectador pôde se balizar para iniciar 2023 de outra maneira, uma maneira mais solidificada, né? Mais com o pé no chão, seja ele pessoa física ou jurídica, recebendo essas suas orientações, são fundamentais aí sobre a ótica econômica e financeira. Meu amigo, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. 10 anos de Carlos Sete falando de cenários econômicos, analisando números, analisando os indicadores. Isso é conhecimento. E é isso que a FIB se preocupa, é isso que o canal universitário TV FIB se preocupa. Trazer alguém que efetivamente está com a mão na massa lá no mercado, executando o planejamento estratégico para grandes empresas da região, para poder falar com você, né? Para poder te dar essas orientações finais aí, que são
foram muito, muito esclarecedoras. Obrigado, meu amigo. Nada, Caro Albino. Mais Obrigado uma a você, vez, da feliz atenção. 2024. Obrigado. Que Deus Igualmente. possa abençoar muito você, Obrigado. iluminar você, Obrigado. essa cabeça diferenciada que você sempre foi. Sim. E continue conosco aqui na FIB, como professor da pós-graduação, porque em janeiro você vai estar em sala de aula, não esqueça disso, né? Será um prazer. Já está Será um fechado prazer, conosco aí Será um no prazer. nosso curso de gestão empresarial, Sim. né, de auditoria também. Você é um diferencial para a FIB, é um diferencial para Bauru e é um Obrigado, diferencial para a economia, principalmente regional. Tá bom. Obrigado e Deus abençoe muito você. Eu agradeço e desejo o dobro para você. Um ano extraordinário para você, muita saúde e muita paz. Obrigado, Sete. Valeu, Caro Albino. E assim estamos encerrando o último programa de 2023 do Mundo Acadêmico. Mundo Acadêmico que transitou durante todo o ano por várias áreas, né, do saber, sempre com o objetivo de levar para você que está nos assistindo o melhor conhecimento de várias áreas. E fechamos com essa aula magnífica do professor Carlos Sete. Todo ano nos dá o prazer de estar analisando os cenários econômicos, prospectando o ano seguinte, né? Então fique com Deus e que você possa ser muito feliz no âmbito de sua família, né? No âmbito do seu emprego, né? E 2024 possa trazer muita saúde, paz, amor e prosperidade para você e para toda a sua família. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até 2024. Tchau.